Fala, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Hoje eu vou compartilhar com vocês um texto que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que vai nos dizer: E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. Aqui nós podemos... É um texto bem claro, né? Um versículo muito simples de entender. Só que aí nós vamos um pouquinho mais pra frente, no capítulo 2, que vai dizer quando o Senhor formou o Jardim do Éden para colocar Adão e Eva. Então ele criou o ser humano, né? E, enfim, vamos lá ver. Versículo 16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Vamos lá. Até aí a palavra mal não existia, mas vamos entender um pouquinho mais lá na frente. Capítulo 3. O versículo 4, a partir do versículo 4. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrerás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, nós vamos ver que o Senhor, ele criou toda a terra, fez tudo. E tudo que ele fez era muito bom. E ele viu isso e deixou declarado que era tudo muito bom. Mas ele permitiu deixar a árvore do conhecimento lá no meio do jardim. E você vê que o pecado, ele é uma idolatria a si mesmo. Porque talvez no meio de tudo aquilo, a árvore estava lá. Até o ponto dela estar ali, ok, ninguém estava ali se preocupando muito, mas quando chegou perto, e a serpente, né, que a gente sabe que Satanás tomou conta dela, e aí ela veio e disse à mulher: com certeza não vai morrer, que história é essa? Ali já começa uma mentira, né, o que o diabo veio fazer, roubar, matar e destruir. E ele é o pai da mentira, nós sabemos. Então, nós vamos ver que ele vai falar: Deus sabe que se você comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Até aí, Deus não tinha mostrado o mal, porque Deus é amor e tudo que ele faz é bom, e todos os pensamentos dele a nosso respeito são bons também. Ele tem pensamentos de paz para nós, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O que acontece é que, nesse momento, ficou ali uma vontade, talvez, de ser como Deus. O diabo, ele foi expulso por quê? Por querer ser como Deus, ou mais do que Deus, né? E ali ele sopra essa proposta: não, você vai ser mais do que Deus. Você vai ser como Deus, né? Conhecendo o bem e o mal. Então, é nesse momento que, num ditado bem popular, que a vaca vai pro brejo. É exatamente neste momento. Quando eles comem, quando ela come, oferece pro marido, que também comeu, e aí a gente sabe como que funciona o restante da história. Só que aí nós vamos ver que, como eu disse, o pecado é uma idolatria a si mesmo. E quando fala assim: como vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E por que Deus, muitas pessoas podem perguntar, por que Deus colocou a árvore do conhecimento bem no meio do jardim? Por quê? Porque Deus, ele é amor. E o amor, ele proporciona liberdade. E aí nós vamos ver que você só pode amar alguém com liberdade. E vamos ter mais certeza ainda, porque, um exemplo, nós que somos casadas, ou casados, não importa,
todos os dias a gente tá ali morrendo de amores? Não, mas nós decidimos amar. E por amor, nós respeitamos e ficamos e construímos todos os dias uma relação afetiva, de respeito, enfim. Às vezes situações também de pais com filhos, às vezes tem crises, mas ama e por amar não desiste, por amar insiste, por amar persevera. Então entende que o amor, ele nos proporciona liberdade. Então a árvore acaba sendo um símbolo da liberdade. O amor não é um elemento no cristianismo. O amor é o elemento, porque Deus é amor. Então, nós vamos ver que quando o Senhor coloca ali, é o Senhor mostrando, falando assim, olha, vocês são livres para me amar. Se vocês quiserem me amar, vocês serão livres. Mas também se vocês não quiserem, eu não posso obrigar ninguém a me amar. Então Deus fez tudo ali com muito amor para Adão e Eva. Tudo com muito amor. Deu um corte por causa do latido. Só que nós vamos ver que nesse sentido todo, que Deus ele simplesmente trabalha nesse propósito, sabe? Então assim, talvez se Adão e Eva, até aí eles não conheciam o mal, né? Eles só conheciam o bem, porque Deus criou eles para isso, para o bem. E aí fala, não, porque a culpa é de Deus. Não, Deus não é ruim, né? Deus, ele é justo, mas ruim não. Deus, ele é o próprio amor, então não tem como caber um outro sentimento dentro de Deus que não seja o amor. Claro que tem a sua ira, né? Ele é fogo consumidor, mas por conta de muitas coisas da humanidade. Mas falar que é Deus que plantou a maldade, não. Isso daí já estava dentro do coração. Quando o desejo ali, sabe, de ser como Deus, a gente vê que é uma idolatria. Ficou pensando, não, por que eu não posso ser como, né? Ali deve ter mexido alguma coisa. Isso é um ponto que nós devemos ver. Agora nós vamos ver em 1 João 3, tá lá no final da Bíblia mesmo. 1 João 3, do 4 ao 9. Todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio, onde acabamos de ler. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Quem não ama seu irmão, e por aí vai. Nós vamos ver como a palavra de Deus ela é muito clara. Só que imagine dizer hoje, nos dias atuais, em qualquer rede social, vocês são filhos do diabo. Quem quer ouvir isso? Ninguém, né? Mas João ele é muito claro aqui em dizer que se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Aí todo mundo fala, não, mas eu sou filho de Deus. Ok, mas quem vive habitualmente no pecado, pecando toda hora, todo momento, todo instante, não dá pra falar que é filho de Deus. Entende? A palavra é uma só, por mais que nós queremos às vezes massagear o ego e deixar uma forma mais assim tranquilinha, João ele era muito claro aqui ao falar, ele falou assim, olha, quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o início.
Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Então você vê que a fidelidade tem a ver também com filiação, né? A quem você está sendo fiel. Então, de quem você é fiel, você é filho, de certa forma. Quanto mais fiel você é a Deus, a sua filiação a Ele está mais próxima. Quanto mais você acaba pecando e cometendo coisas que você sabe que não é do agrado de Deus, não tem como. Então acaba tendo ali uma... É muito claro, é que a gente não gosta de ouvir certas coisas com clareza, mas é tudo muito claro. E só é livre quem tem condição de dizer não a si mesmo. Mais uma vez a questão da liberdade. O amor, ele te dá essa liberdade. Um exemplo, eu já tive momentos de pessoas que falam assim, você bebe? Eu falo, não. Você fuma? Não. Você só vai pra igreja, parece uma obrigação, você tá presa lá. Não, eu vou por amor. Eu amo estar lá, eu amo estar com Deus, eu amo adorá-lo, eu amo estar perto do Senhor. Então não é alguém que está me obrigando, eu sempre amei estar. Aí se você pergunta pra pessoa, você bebe? A pessoa fala, bebo. Você fuma? Fumo. Você é viciado em pornografia? Sou. Você é infiel? Sou. Enfim, se você fizer uma lista de perguntas, a pessoa vai falar sim, sim, sou, sim. E se eu perguntar, você consegue parar? Ela vai falar não. Então, ou seja, não tem como uma pessoa dessa falar pra mim que é livre, porque ela está presa a pecados e a vícios de estimação. Então, você acaba não sendo livre. Eu tô dando só meio que parafraseando aqui para tentar deixar um pouco mais claro a questão da liberdade. Porque no mundo, as pessoas pensam que aqueles que vão para a igreja o tempo todo, eles estão presos e que os cristãos, os crentes, os evangélicos, os gospel, tanto o nome que tem dado ultimamente, eles acham que nós estamos aprisionados. E não é bem assim. Nós somos livres em Cristo Jesus, né? Nós vamos ver que a nossa natureza é tão ruim que não conseguimos nem reconhecer que pecamos, muitas das vezes. Muitas das vezes não, nós não conseguimos reconhecer. Quem tem esse trabalho preciosíssimo é quem? O Espírito Santo, que faz isso por nós. Aí nós vamos ler lá em João 16, que vai nos dizer, 16, 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou, Jesus falando. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nem capacidade para reconhecer os nossos pecados e quem gera arrependimento em nós é o próprio Espírito Santo. Sabe quando você comete algo que você vê que não foi legal e que aquilo não agrada a Deus e aquilo te incomoda? Pode ter certeza, não é você que está se incomodando, é o Espírito Santo movendo dentro de você, na sua mente, no seu espírito, para que haja um arrependimento desse pecado. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, né? E uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer da minha vida não adianta tentar lutar contra o pecado. E às vezes eu fico vendo muitas pessoas falando, não, eu só vou me firmar com Deus quando eu vencer este mal. Eu só vou pra igreja, eu vou aceitar Jesus quando eu parar de fumar, quando eu parar de me drogar, quando eu parar de beber, quando eu parar de ver pornografia, quando eu parar de isso, quando eu parar daquilo, quando eu parar daquilo outro. Eu só vou me firmar quando eu parar. Aí eu olho e muitas das vezes nós não temos nem o que falar, né? Nós temos que ter prudência, nem todo mundo está apto para ouvir. Então eu não vou nem dar um conselho, que meu conselho seria ao invés de tentar vencer o pecado o tempo todo, ou seja, mais do que lutar contra o pecado, é lutar para ficar perto de Deus, cada vez mais e mais perto de Deus. Então, a força e o desgaste que a pessoa tem em lutar contra o pecado é como se ela estivesse gastando força à toa. Porque se ela usasse essa força, esse empenho para estar mais perto de Deus, quanto mais perto estamos dele, menos pecamos. Mais nós ficamos parecidos com ele
e mais a graça dele vai nos alcançando e a transformação vai vindo. Então, acaba sendo uma tolice tentar lutar contra o pecado. É mais fácil lutar e se esforçar para estar cada vez mais e mais perto de Deus. E assim conseguiremos vencer, né? Nós vamos ver a palavra do Senhor, tá em Salmo 119, mas não lembro qual é o verso que fala que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quanto mais perto do Senhor, nós guardamos a palavra. E quando guardamos a palavra, menos chance eu tenho de pecar contra o Senhor. E aí nós vamos ver qual é a solução. Qual é a solução para o pecado? Quem é a solução para o pecado? Ou qual é o nome, a solução do pecado? A solução é Jesus. Quando nós vamos ver aqui o texto de João 19, versículo 30, que vai falar. Eu vou... deixa eu ver se eu leio do 25. Não, vou ler até o do 30, só o 30 mesmo. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui é o exato momento em que Jesus ele se entrega por completo pelo seu pecado, para nos dar acesso à salvação. Foi nesse exato momento que Jesus entregou sua vida por amor a mim e a você. Foi nesse exato momento que aquele erro lá de trás que nós começamos a ler em Gênesis, quando uma mulher e um homem não conseguiram amar a Deus suficientemente, e quando eles decidiram ser como Deus e conhecer não somente o bem, mas o mal, começou todo o plano da salvação. Então, eu gostaria muito de... Não tem como não emocionar lendo esse versículo. O amor de Deus por nós nos constrange. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele nunca quis o nosso mal. Deus, ele nunca quer o nosso mal. Pelo contrário, tudo que ele faz é para nos resgatar, para nos salvar, para nos fazer estar perto dele. E muitas das vezes a cegueira do mundo, muitas coisas acontecendo, e as pessoas muitas das vezes esquecem da bondade de Deus. E esquecem o quanto também foi doloroso ver o seu único filho sendo entregue à morte de cruz, dando o seu último suspiro, com muita dor, mas seria o único jeito da remissão dos nossos pecados e da chance que temos hoje de salvação. Então, não desperdice essa oportunidade. Não tente vencer o pecado. Tente se aproximar mais de Deus para pecar cada vez menos, para que nós não venhamos ser, como eu disse no começo, idólatras de nós mesmos. Que nós não venhamos... A nossa natureza é ruim, nós somos ruins. O que tem de bom é o que Deus coloca em nós. E quando nós nos aproximamos mais dele. Então é essa palavra que eu gostaria de compartilhar. Quando Deus, tudo que fez foi bom, tudo que faz continua sendo bom. E toda a trajetória foi porque o homem fez escolhas ruins. E das suas escolhas teve as consequências que pagamos até hoje. Mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então venhamos aproveitar esta oportunidade, porque Ele voltará para nos buscar. E
E eu creio que um dia o abraçaremos e veremos ele como ele realmente é. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus e até amanhã.